Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento, o nosso primeiro tópico de debate aqui é a representação de dados. Todos nós aqui, em algum momento, ou já tivemos ou vamos ter na nossa carreira que apresentar um conjunto de dados, seja numa reunião com os colegas no setor onde a gente trabalha, seja a apresentação dos dados em um congresso, seja a apresentação dos dados para uma tese, para uma dissertação, para um TCC, especialização, ou seja, apresentar isso para um artigo ou até mesmo pedido de patente. Então, o tempo todo, nós somos testados, vamos dizer assim, somos trabalhados para apresentar dados. E representar os dados de forma adequada não é uma tarefa simples, tá? Não é uma tarefa que eu, de uma hora para outra, faça sem saber exatamente como é. Existe método para isso. Existem escolhas que a gente vai ter que fazer no meio do caminho para que a gente faça as escolhas certas e apresente de forma adequada para outras pessoas e que isso daí possa permitir que aquela nossa ideia, como a gente fala coloquialmente, para que o nosso peixe seja vendido adequadamente. Então, uma tarefa muito importante para quem é da área da saúde é apresentar bem os seus dados. Então, aqui eu coloquei uma série de exemplos de como é que a gente pode apresentar os dados. Aqui nessa figura eu tenho, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, eu tenho uma espécie de diagrama, né? Onde várias etapas conversam umas com as outras, e aí o autor, pelos seus próprios motivos lá, considera que tem uma linha de raciocínio que vai pelo caminho azul, depois tem um outro que vai para o caminho verde, para o caminho laranjado, e todos eles terminam nesse caminho vermelho aqui. Então, vejam que isso daqui, eu não estou fazendo julgamento ainda, tá? Ao longo da nossa disciplina, a gente vai julgar um monte as pessoas aqui. Mas aqui, você pode ver que o autor que fez essa figura, ele está querendo passar uma ideia, tá? Então, figuras são formas de a gente representar dados. Aqui do lado, eu tenho um gráfico, onde o autor quer representar algumas condições de doença, número de pessoas, sei lá, a gente vai discutir bastante como fazer gráfico, mas aqui é uma outra forma de representar dados, é na forma gráfica, né? Então, eu posso fazer aqui na forma de uma figura, usando formas geométricas e texto, eu posso usar gráficos para apresentar dados que eu colhi, sejam dados quantitativos, né, para apresentar para as pessoas, mas eu também posso fazer figuras mais complexas usando fotos dos exames que a gente realiza, eu posso fazer fotos morfológicas, como é o caso dessas três aqui, da A, B e C, dessa figura da minha direita aqui, ou então usando gráficos de registros biológicos, como é o caso dessa outra figura aqui da letra D, tá? E uma outra forma de eu apresentar os dados é através da forma de tabela. Então, aqui eu tenho uma tabela, que a gente vai debater exatamente como deve ser feito, mas uma tabela onde eu tenho um conjunto de dados e eles são apresentados de forma bem adequada. Então, além de eu saber como escrever para apresentar os meus resultados, os meus dados, tá? Eu preciso ser capaz de fazer coisas criativas e de qualidade para apresentar uma série de dados que eu não vou apresentar de forma textual. Ou eu vou apresentar na forma de figura, ou eu vou apresentar na forma de gráfico, ou eu vou apresentar na forma de tabela. Então, para isso, eu volto a dizer para vocês, existe método. A gente precisa usar os programas certos, da forma correta, para que esses dados sejam bem representados. Então, a primeira coisa é, então, como eu devo fazer tabelas, gráficos e figuras? Essa é uma coisa que todos nós, em algum momento, vamos nos perguntar, porque isso daí faz parte de um processo de amadurecimento da gente como pesquisador. Aqui eu vou tirar, inclusive, a minha imagem. Vou tirar a minha imagem, eu fiz errado aqui. Vou tirar a minha imagem para vocês poderem ver o que está no texto aqui, a minha imagem não ficar sobrepondo, tá? Então, a primeira pergunta que muita gente faz ao entrar na pós-graduação é como é que eu devo fazer tabelas, gráficos e figuras, né?
Já que eu sou um profissional da área da saúde, eu não sou um cara da informática, eu não sou um cara da comunicação, então eu também tenho que saber fazer isso? De preferência, sim, tá? A minha experiência ao longo dos anos é de que as melhores figuras, as melhores tabelas, os melhores gráficos são aqueles que são feitos pelas pessoas que sabem o que estão fazendo, tá? Então, isso é uma coisa que eu considero muito importante, porque se você passa a tarefa para outras pessoas, elas fazem do jeito que elas bem entendem, não têm a mesma noção do que precisa ser, ou pior ainda, do grau de excelência que a figura, a tabela ou o gráfico deve ter. Então, é por isso que aqui existe essa disciplina, para poder pelo menos dizer assim, o pessoal do PPGSA, pelo menos passou por uma disciplina que ensina eles e diz, olha, o grau de excelência que a gente quer é daqui para cima. Você pode melhorar o que o professor está colocando, mas que precisa ser uma coisa de qualidade, tá? Então, como é que eu posso fazer minhas tabelas, gráficos e figuras? Existe, na verdade, uma série de programas que são específicos para cada uma dessas tarefas, tá, pessoal? Aqui eu coloquei no slide para vocês um monte de programas que você pode comprar ou é de graça na internet, que você pode fazer figuras, gráficos ou tabelas. Então, por exemplo, eu tenho aqui no canto superior esquerdo o CorelDRAW e o Adobe Photoshop. Esses são programas incríveis para fazer figuras, tá? E que fazem figuras, assim, são programas profissionais, na verdade, tá? Onde você cria figuras vetoriais, para quem não é da área de imagem, são figuras que você pode manipular com extremo detalhe, mexer na cor, no brilho e tal. É uma boa parte da indústria da publicidade usa direto o CorelDRAW ou o Adobe Photoshop para trabalhar imagens, tá? Eu também encontrei na internet vários sites como esses aqui. Aqui no lado direito eu tenho dois sites. Um site que permite que a gente crie gráficos, aqui é o scatterplot.online. Então você coloca os dados e ele cria os gráficos para você, permite que você mude um monte de coisa e tal. Beleza. Tem aqui embaixo também o Plotly, que também é uma ferramenta para fazer gráficos e tudo. Professor, como é que faz? Aí tem todo... Você tem que entrar no site e aprender um monte de coisa, tá? Aí você pode estar se perguntando, professor, está mandando eu entrar no site, a disciplina não era para me ensinar, mas calma. Só estou mostrando as alternativas que tem disponíveis aqui. CorelDRAW, Photoshop, esses são programas extremamente bons, mas são caros e você precisa ter um conhecimento extremamente técnico, tá? Esses sites que tem aqui na internet, como o scatterplot.online ou plotly.com, eles são sites bons, são de graça, mas também você vai precisar entrar nesse site e tentar aprender como é que esse troço funciona e talvez exija de você um bom tempo olhando aqui. E aqui embaixo eu tenho o Free Online Table Maker. Aqui você pode fazer tabelas num programa chamado Canva. É muito bom esse programa também. Os profissionais normalmente usam o Canva também para um monte de coisa. E aqui ele tem uma ferramenta para fazer tabelas. Saem tabelas incríveis, tá? Só deixar bem claro, às vezes com figuras e tal. Mas aqui também eu acho que é uma coisa voltada mais para profissional, para pessoas, enfim, que querem gastar um tempo talvez maior do que o que eu acho que a gente quer se dedicar, talvez, aqui após. Então, são pessoas que normalmente são profissionais e tudo. Eu não quero dizer que a gente não vai querer buscar produções de qualidade, tá, em relação a tabela, figuras e gráficos. Eu só quero dizer que talvez a gente, com muito menos, possa fazer coisas tão informativas e bem organizadas quanto essas ferramentas mais caras. Então, a minha ideia para esse curso é que a gente possa usar programas desse tipo aqui, que na verdade eu peguei um monte de programas que são pacotes de programas que normalmente esses pacotes, o que eles têm em comum? Eles têm um editor de texto, eles têm um programa de planilhas e eles têm um programa de apresentação de slides, tá? Então,
eu peguei aqui, a maioria deles são gratuitos, tá? Então, o Office Suite, o Free Office, OnlyOffice, LibreOffice é relativamente conhecido aqui no Brasil. O Word Perfect Office, ele não é gratuito, ele é da mesma empresa do CorelDRAW, ele não é gratuito. O Polaris Office é gratuito, o XPS, ele é gratuito, o Workplace, eu acho que ele é gratuito. Tem o Google Workspace também, viu? Que ele é gratuito e é muito parecido, todos eles, na verdade, tem uma fonte de inspiração, que é o Microsoft Office da empresa Microsoft, né? Que tem os famosos Microsoft Word, o Microsoft Excel, né? E o Microsoft PowerPoint. Então, qual é a minha metodologia para essa disciplina? Tudo o que eu for fazer aqui, tabela, gráfico e figura, eu vou usar como programas para trabalhar essa representação de dados, o Microsoft Office. A pergunta é, por que, professor, você vai usar o Microsoft Office? Você tem várias outras opções gratuitas e o Office não é gratuito. A minha escolha é que todos os outros que são gratuitos, eles são baseados, inspirados no Microsoft Office, tá? Então, primeira coisa. Mas isso daí não justifica, porque é gratuito e o Office não é. Eu tenho que pagar uma anuidade, sei lá o quê. Beleza. Ao mesmo tempo que... Aqui eu me atrapalhei de novo, mas voltei agora. Mas ao mesmo tempo que eu sei que o Office não é gratuito, eu sei que basicamente 99% das pessoas que estão fazendo pós-graduação no Brasil têm acesso ao Microsoft Office. Eu não quero entrar no detalhe se eles têm anuidade, se é pirata ou sei lá o quê, mas eu sei que as pessoas têm acesso. Então, é muito mais fácil eu poder fazer instruções para quem quiser trabalhar com gráficos, tabelas e figuras usando o Microsoft Office do que usando qualquer outro novo programa, tá? Então, a nossa escolha pelo Microsoft Office vai ser por causa disso. Então, pessoal, ao longo das próximas aulas, a gente vai usar o Microsoft Word para poder fazer tabelas, o Microsoft Excel para fazer gráficos, e o Microsoft PowerPoint a gente vai usar para fazer figuras, tá? Todas elas em grande qualidade e na condição de ser usada, por exemplo, em artigos científicos. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar as aulas práticas, tá? Na qual vocês vão poder trabalhar usando o Microsoft Office para fazer diferentes tarefas, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.